Bom dia. Bom dia. Eu sou Alex Borges e a gente vai falar hoje de um assunto de extremo interesse, que é a parte de empreendedorismo. Nós estamos num cenário no Brasil onde cada dia que passa mais pessoas resolvem empreender, né? Com essa transformação digital toda que vem acontecendo, a gente tem percebido muitos profissionais de cargos de intermediação, por exemplo, e que por um motivo ou o departamento da empresa não existe mais, ela tem que fazer uma venda direta. A gente tem percebido muitos profissionais entrando na área do empreendedorismo, né, e o governo facilitando cada vez mais aqui, com o MEI, com algumas outras facilidades. Então a gente tem um cenário muito promissor e muitas pessoas de agora em diante vão resolver ser seus próprios patrões. Só que a gente tem o seguinte problema: como que a gente aprende a empreender? Qual é a faculdade de graduação do empreendedorismo? É na raça, né? É na raça, é na tentativa e erro, e a gente paga muito por essa faculdade real, porque a gente não tem a simulação como a gente tem na faculdade, na graduação. A gente tem alguns cursos que ajudam a gente, né? A gente tem Sebrae, que dá apoio, mas existem algumas competências e algumas habilidades que a gente precisa de agora em diante adquirir, melhoradas, que a gente já tem com mais força, né? E esse é o assunto do nosso tema, o tema do nosso assunto hoje, que é o Quociente Empreendedor, que a gente vai falar sobre 10 competências que um negócio de sucesso precisa ter. Quando a gente fala de 10 competências, quando a gente faz um mapeamento do perfil de empreendedorismo, a gente encontra algumas habilidades da pessoa que já são algumas desenvolvidas e outras não. O que a gente faz com essas que não são desenvolvidas? E esse é um dos grandes motivos pelos quais as empresas fecham com poucos anos de vida no Brasil. Porque é claro que uma pessoa só, difícil ter as 10 competências necessárias, mas o seu negócio precisa daquela competência. Então, quando a gente descobre quais são as que eu tenho mais elevadas, quais as que eu gosto de fazer, as que eu tenho aptidão, e as que eu não gosto, e tudo bem, está tudo certo, você tem dois caminhos a seguir: ou eu vou desenvolver, ou se não quiser, você contrata alguém que tenha aquelas competências. O que não pode é aquele dente da engrenagem que está faltando no seu negócio, né? É sobre isso que a gente vai estar falando hoje. E eu uso com muita frequência, né, os empresários: Alex, o que eu preciso fazer para melhorar a performance dos meus funcionários? A gente trabalha muito dentro de empresa e é muito comum diretoria, presidência, gestão achar que somente a parte de funcionários, né, cargos de hierarquia mais abaixo, que precisam de desenvolvimento. Acham que somente funcionários, pessoal de operacional, pessoal de supervisão, pessoal de chão de fábrica, é que precisa de capacitação, é que precisa de melhoria, e acaba esquecendo que, principalmente hoje, um dos grandes gaps no Brasil é liderança. A gente tem um gap muito forte aqui no Brasil, que é a liderança. Então a pergunta sempre é: o que eu preciso fazer para melhorar aqui a qualidade dos meus funcionários? E aí a gente começa a fazer uma avaliação de perfil comportamental, para a gente fazer um alinhamento, se essas pessoas estão alinhadas com o cargo, né? A gente faz ali um assessment, e a gente tem várias informações que vai ajudar a gente a extrair o DNA organizacional. A gente consegue, através de um sistema de avaliação, mapear se os comportamentos daquela pessoa estão aderentes ao cargo que ela ocupa, se tem algum gap, o que precisa ser melhorado, se é com treinamento, ou talvez aquela pessoa é uma pessoa certa numa vaga errada. Isso acontece bastante. E a gente faz esse trabalho, acaba ajudando a empresa. E aí, só que só isso não é suficiente. Aí o mesmo empresário: Alex, agora quais as eficiências da minha empresa? Quer dizer, sempre externo o problema, né? Nunca talvez comigo. A gente tem um problema muito forte de ego nesse sentido, principalmente os empresários mais antigos pensarem que, por eles estarem há muito tempo naquele mercado, ter muita experiência, tudo que eles sabem vai funcionar de agora em diante. E a gente está vendo várias situações que isso não acontece, né? Então vamos medir a sua empresa. E através de um software a gente faz um mapeamento dos processos da empresa e a gente consegue mostrar para ele, através de gráficos, de números, de dados reais, quais os departamentos, quer dizer, quais os processos organizacionais daquela empresa precisam ser melhorados, né? Ali é uma barrinha, por exemplo, a bolinha na parte inferior, a empresa que tem a menor nota, a bolinha superior, a que tem a melhor nota. A gente tem
um retângulo no meio de média, a média mediana, e aquele quadradinho laranja é a situação da empresa que nós estamos mapeando, né? Por exemplo, a gente pode ver que em gestão de pessoas, um pouquinho pequeno aí, né? Gestão de pessoas, ela está quase no índice das piores. Então, através desse mapeamento, a gente consegue ajudar a empresa a melhorar processos, né? Para que ela consiga realmente se destacar no mercado, consiga resolver seus problemas. Ok, a gente consegue fazer um benchmark em relação à maturidade da empresa dele versus as outras empresas mapeadas. Muito bacana. Mas, a pergunta que nunca vem e que é muito raro, que a gente gostaria que tivesse, beleza, Alex, mas agora e eu? O que eu, na condição de empreendedor, na condição de empresário, eu preciso melhorar? E quando a gente quer melhorar em alguma coisa, o primeiro passo é descobrir como a gente está. Por exemplo, quando a gente quer saber como está a nossa saúde, o que nós fazemos? Você vai ao médico, ele faz para você ali uma consulta, ele te indica alguns exames, você faz os exames, leva para ele o resultado. Né? Quando é homem, leva bonitinho, fechadinho. Quando é mulher, ela abre em casa, olhando o Google, né? Finge que não abriu, leva para ele. E se ele falar alguma coisa diferente do que ela viu no Google, ele falou, opa, peraí, está diferente do que eu vi lá, né? Mas enfim, aí você leva o resultado, ele lê, ele te faz uma devolutiva para aquele resultado e vai te orientar no que você deve fazer para melhorar e para chegar no estado que você quer. Como é que a gente faz isso com o empresário? Nós temos índices, né, do próprio Sebrae. Olha, 49% das empresas que fecharam em menos de 2 anos não conheciam o tamanho do seu mercado e principalmente os hábitos de compra dos seus clientes. 38% não acompanhavam seus concorrentes. Nós temos no mercado, gente, algo extremamente importante que nós como empreendedores precisamos desenvolver, é a competência de não achar que as pessoas são, as pessoas estão. Por exemplo, fulano é gordo. Não, ele não é gordo, ele está obeso, ele pode emagrecer a qualquer momento. Beltrano é bebedor e apreciador de vinhos. Ele não é. Ele está no período. Pode ser que amanhã ele entre para uma religião e não permite mais beber, nunca mais na vida ele quer saber daquilo. Ele continua recebendo sua mala direta da assinatura de vinho, né, convites para conhecer, para apreciar novos vinhos. Por quê? Não acompanham a evolução dos clientes, né? E como que a gente aprende a empreender? A gente falou um pouquinho disso na raça. É interessante que hoje a gente tenha como medir, mas medir de forma mais profissional. Não simplesmente, como está a sua empresa? Ah, tá bom, tá ruim, tá mais ou menos. Geralmente é essa resposta que a gente ouve. E você como empreendedor, como você está se sentindo? Ah, estou meio confuso, tem muita coisa mudando. Tá, mas o que mais? Só. A maioria das respostas que a gente tem é assim. E aí foi criado um método chamado CAMP. A gente vai assistir um vídeo agora. Estamos de volta e a Juliana Munaro vai contar pra gente o que os empreendedores do setor de tecnologia estão criando. Agora um método para ajudar quem está lançando uma empresa e precisa saber se está preparado para os desafios do mercado. Um professor e empresário aqui de São Paulo criou uma avaliação que mostra o que ele chama de quociente empreendedor. Eu fui ver como esse teste funciona. Você se considera uma pessoa empreendedora? Olha, eu tenho vontade de ser empreendedora, mas eu não sei se eu tenho todas as características. Você já começou algum negócio? Estou começando agora. Soube como começar? Foi simples? Não é muito simples. Você sempre tem que estar conversando bastante, perguntando bastante. Então, individualmente é difícil, mas coletivamente você consegue descobrir como começar um negócio. O empresário Thiago de Carvalho percebeu, depois de ter feito um mestrado sobre ensino de negócios em Nova York, que faltava justamente um método ágil para ensinar a empreender. Você tem que facilitar a entrada da pessoa no programa de aprendizagem. Então tem que ser algo ágil e rápido. A gente tem que entregar objetivos de ação personalizados, porque tem que ser de acordo com o que você quer aprender. Com 300 mil reais e a ajuda de especialistas, ele criou um método de autoaprendizagem disponível no site. Ela é levada a começar o processo de aprendizagem.
O primeiro passo é fazer um teste que ajuda o empreendedor a entender o perfil dele e o que pode melhorar. Conforme avança, vem uma série de perguntas, e são perguntas que os mentores normalmente fazem. São 99 questões agrupadas em 6 itens: perfil empreendedor, mercado, experiência, recursos, aderência e controle e planejamento. Essa coletânea de afirmações foi validada e estruturada para refletir o que os professores e educadores da área fazem. Depois de tudo respondido, vem o resultado, que é chamado de quociente empreendedor. Vem um gráfico que mostra de maneira simples e direta aonde e como essa pessoa está. Celso está começando uma empresa de transmissão de shows ao vivo. Ele e o sócio fizeram um teste para tentar entender melhor as dificuldades que iam enfrentar no mercado. E a gente percebeu que algumas das nossas características como profissionais, como pessoas, ainda deixavam a desejar no ponto de vista de negócios, no ponto de vista de planejamento. Foi por conta dessa avaliação que a gente percebeu, por exemplo, que precisamos ter pessoas internamente para ajudar na produção de conteúdo, por exemplo, e pessoas na parte externa para captação de conteúdo. Depois do teste, é só começar a estudar para melhorar os pontos negativos. A plataforma oferece um roteiro de atividades que o empreendedor segue como quiser. O empreendedor clica aqui, roda, e aqui tem as ações que a pessoa pode fazer. Desde outubro, quando o empresário colocou o site no ar, 1.500 pessoas já fizeram um teste. Então nós trabalhamos muito forte com universidades, empresas de treinamento e coaching especialmente. Visite o nosso site g1.com.br/pegne, que lá tem um link que vai te direcionar para as perguntas. Boa sorte! Vocês aí que estão assistindo pelo Instagram, não assistiram o vídeo, né? Coloca aí que pedindo para encaminhar o link e vocês assistem também. Bom, então, o que o Thiago criou? Uma forma da gente medir o estado atual desse empreendedor, baseado em 10 competências extremamente importantes, e através desse diagnóstico, digamos assim, você consegue ter um panorama real de como estão os seus índices em cada competência, e aí você tem como trilhar uma jornada, né, de aprendizagem e escolher as habilidades e conhecimentos que você precisa adquirir, ou se você não está afim, você não quer, tudo bem, você contratar alguém ou desenvolver alguém na empresa, faça. Então o método Camp, interessante, diferente de a maioria dos treinamentos, a gente tem um problema muito sério no Brasil, que é treinamento para adultos usando pedagogia. Tem muito disso ainda, né? Uma pessoa falando o tempo inteiro lá na frente, as pessoas assistindo, anotando, e isso não funciona muito, né, para o adulto. O adulto, ele quer trazer as experiências dele, ele quer compartilhar, ele quer testar, ele quer algo realmente que vai resolver o problema dele e que na segunda-feira vocês já vão conseguir colocar isso em prática. Então, o método Camp, ele tem avaliação diagnóstica, tem um plano de desenvolvimento e o acompanhamento. A gente utiliza também nesse mapeamento a taxonomia de Bloom, que é aplicada ao empreendedorismo, que é uma barra de progressão extremamente importante. Quando a gente fala hoje, qual o seu conhecimento de determinado assunto? Conheço pouco, mais ou menos, eu manjo e eu domino. A gente tem, né, geralmente esse pensamento. A taxonomia de Bloom, ela ajuda a gente para você conseguir detalhar muito mais qual é realmente o seu nível de conhecimento sobre um determinado assunto. Sobre inglês, sobre o produto da sua empresa, sobre o serviço que você representa, ou qualquer outro tipo de competência. Por exemplo, se vocês assistirem uma palestra sobre neurociência, e na semana seguinte você começar a comentar com as pessoas sobre o que você aprendeu, que nível você considera que você pode dizer que você está? Eu lembro, eu entendo, eu aplico, eu analiso, eu avalio, eu crio. Se você assistir uma palestra, no máximo você vai poder falar que lembra. Concorda comigo? Eu lembro de determinado assunto com um palestrante, com um professor. Agora, a gente tem um problema muito sério em relação a isso no entendimento geral, porque as pessoas têm o hábito, às vezes, de aprender somente o suficiente para executar alguma coisa, para conseguir concluir uma atividade, e para de estudar. E aí, de repente, ela se depara numa situação de ter que, por exemplo, você contrata um funcionário e você tem que ensinar esse funcionário
você tem que treinar esse funcionário. Então, quanto mais elevado o seu nível, quanto maior a complexidade você conhece sobre determinado assunto, melhor vai ser não só o seu trabalho, a sua execução, mas também a sua instrução. Então é interessante que a gente comece a estudar mais a fundo o que realmente faz parte do nosso dia a dia, né? Entre as competências do empreendedorismo, nós temos 6 pilares empreendedores, que é aderência, dinâmica de mercado, experiência, recursos, controle e planejamento e perfil empreendedor. Mais especificamente, aderência. Será que esse produto ou esse serviço que eu quero empreender vai realmente ter aderência no mercado? E durante quanto tempo? Por exemplo, quem aqui hoje abriria uma paleteria? E há 10 anos atrás? Está bombando, né? Então, será que realmente vai ter aderência no mercado? Durante quanto tempo? Dinâmica de mercado. Eu conheço realmente de forma macro aquele mercado que eu quero começar a atuar? Porque é muito diferente quando você pensa, nossa, eu adoro cozinhar, então adoro cozinhar com os meus amigos em casa, então eu vou abrir um restaurante. São coisas completamente diferentes. Você está falando de um prazer que você tem com seus amigos, de algo que você gosta de fazer e faz muito bem. Porém, quando você abre um restaurante, você não é mais somente um cozinheiro, um chefe. Você passa a ser dono de um estabelecimento, você passa a ser líder, gestor, você tem que começar a entender sobre as normas do governo, fiscais, trabalhistas, enfim, um monte de outras coisas. O que a gente quer dizer com isso? É diferente eu ser um arquiteto e ser dono de um escritório de arquitetura. É diferente eu ser médico e ser dono de uma clínica. É diferente eu ser um advogado e ser sócio, de um escritório de advocacia. E hoje, todos nós, independente da área que a gente trabalha, a gente não consegue fazer só o que a gente gosta, só o que a gente estudou. Por exemplo, o arquiteto hoje, ele não consegue ficar só desenhando, só na prancheta dele, ele tem que administrar o negócio dele. Ele tem que entender de marketing, ele tem que entender de vendas, ele tem que entender de posicionamento, ele tem que fazer networking, ele tem que ir em rodada de negócio, ele tem que entender sobre empresa, social, trabalhista, tributário, enfim, um monte de coisa que, se ele fosse um arquiteto ou um engenheiro de uma construtora, por exemplo, ele não precisava saber nada disso. Ele ia ficar o dia inteiro fazendo o que realmente ele gosta, o que ele sabe. E isso, quando as pessoas entram para o mercado para empreender, é um choque imenso. Por exemplo, especialista numa área, e aí ele fala, está na hora de eu ter a minha própria empresa. Provavelmente, talvez ele seja até concorrente de onde ele trabalhava. Ele não vai fazer mais só o que ele gosta. Ele vai ter várias outras competências que ele precisa entender. Então, a dinâmica de mercado é extremamente importante. Experiência. Quanto tempo eu tenho hoje de experiência desse mercado que eu quero empreender? Será que eu já não estou indo direto de um curso, já abrindo meu empreendimento? Será que eu não precisaria passar de uma experiência numa empresa que faz aquilo ali que eu tenho vontade de fazer? Recursos. Quando a gente fala recursos, é natural as pessoas pensarem somente em dinheiro. Precisa de muito mais coisa no negócio do que dinheiro. Na verdade, se você for avaliar os maiores negócios do mundo, não foi com dinheiro que fez crescer. Foi muito mais com outras habilidades, né? Então, quando a gente fala de recursos, a gente está falando de pessoas, a gente está falando de infraestrutura física, a gente está falando de, também, lógico, dinheiro, de várias outras coisas para viabilizar o seu negócio. Controle e planejamento. A maioria dos perfis que a gente avalia no Brasil, nesse quesito, são baixos. Controle e planejamento no Brasil é uma coisa bastante complicada. A gente tem no Brasil muito mais pessoas com um nível empreendedor muito alto, aquele espírito fazedor, eu vou, eu faço, eu desbravo o mercado, me dá um mato e uma foice que eu vou desbravar isso aí, mas faltam muitas habilidades nas outras áreas. É onde a gente vê empresas que têm muita força no setor e muito fraco nas outras. Então, controle e planejamento é extremamente importante, porque a não ser que eu seja aí sobrinho do tio Patinhas, que eu posso gastar dinheiro da empresa o tempo todo, sem me preocupar com o faturamento, se o meu fluxo de caixa está bom, uma empresa saudável precisa ter isso funcionando bem.
né? Você precisa ter mais entrada de dinheiro do que saída, isso é fato. Então, é uma habilidade que precisa muito ser desenvolvida, principalmente no Brasil. Eu não me recordo ao certo de onde foi a fonte, mas eu assisti um vídeo outro dia de uma pessoa falando que somente 3% do brasileiro tem interesse em fazer cursos em administração financeira, né? Entender um pouco mais como funciona o dinheiro. E aí, esse é um dos grandes motivos pelos quais as empresas fecham há muito pouco tempo. Então, essas são 6 habilidades do empreendedor em relação aos pilares do empreendimento. Aí eu pergunto para vocês, com quais desses pilares você se sente mais confortável e com quais você se sente mais desconfortável? É uma pergunta muito boa, tá? Que vocês precisam aprender a responder para a gente descobrir aonde está aí os sintomas e ver o que a gente pode fazer para melhorar. E aí a gente tem, além dos 6 pilares de empreendedorismo, nós temos 4 dimensões pessoais, que são a relacional, inovador, processual e analítico. Por exemplo, a relacional. Você gosta de participar de eventos da sua área, você faz networking, você vai em rodadas de negócio, você está sempre prospectando novas possibilidades de clientes. Ah, não gosto, cara, detesto esse negócio de ficar fazendo lobbyzinho, participando de evento, network, acho isso aí um saco. Eu gosto de ficar na minha empresa, atrás do computador, vendo meus números. Tá tudo bem, não tem problema algum, mas você tem que ter alguém fazendo isso. Por quê? Você precisa fazer 1 litro de suco de laranja. Você tem 10 laranjas. Você vai fazer ali, talvez nem dê 1 litro. Você vai precisar fazer de novo. Se você não tiver mais laranja, o que vai acontecer? Você não vai conseguir novas vendas, né? Então precisa ter alguém fazendo esse papel que é importantíssimo. A gente vê hoje pessoas que têm muita habilidade relacional, com concorrentes que têm uma infraestrutura muito maior, prestam serviços talvez até mais avançados, mas não conseguem vender como uma pessoa que tem habilidade relacional, porque essas habilidades são as grandes sacadas de agora em diante. Tá? É preciso que a gente desenvolva habilidades relacionais, inteligência emocional, comportamental, relacional, se a gente quiser estar vendo agora em diante. A gente precisa trabalhar em equipe, precisa trabalhar com parceiros. Querer trabalhar hoje sozinho é muito difícil, fique isolado. Você vê a quantidade de eventos que a gente tem hoje, principalmente em São Paulo. Como é que você se destaca nessa cidade sozinho? Não consegue. Você precisa fazer parte aí de ter alguma rede de parceiros, né, participar de rodadas de negócio, ir em eventos da sua área. E aí tem pessoa que não gosta e não faz. E aí depois não sabe por que tem dificuldade de vender. Inovador. Quanto que você tem hoje de capacidade de inovar dentro do seu negócio? Ou será que eu dependo sempre do meu fornecedor, da minha franquia, para trazer novidades, para me ensinar como eu devo fazer sempre de agora em diante? É preciso que a gente, conforme a gente vai se especializando no que a gente faz, a gente começa a ter capacidade de criar novas possibilidades por conta, né? É assim que a gente sai na frente dos concorrentes. Porque se a gente estivesse aqui numa reunião de uma franquia e vocês todos são meus franqueados, vocês todos iam sair daqui com um ovo, uma 9 e 10, todo mundo ia fazer a mesma coisa. Entendeu? Então, se você começa a inovar, você mesmo começa a criar novas possibilidades, você sai na frente dos seus concorrentes. E são essas empresas que a gente vê se destacando. Processual, como que é a parte de organização das atividades necessárias para alcançar as metas? Tem empresa que a gente vê que não tem processo algum. Ah, como que funciona aqui? Ah, a gente publica no Face, no Insta, tem o site, a gente patrocina aí alguns eventos. Acho que a bateria também. A gente patrocina alguns eventos. E se o telefone tocar, tocou. Se o telefone tocar, tocou. Se não, e se toca também, o que acontece? Ah, a gente coloca no Excel, ou tem uma nota, sei lá, numa agenda, ou tem algum sistema, mas esse sistema não tem uma usabilidade adequada. E hoje, gente, a organização dos dados é extremamente importante. Dados hoje é um novo ouro, vocês estão percebendo disso? Cada vez que você entra numa rede social, cada vez que você usa alguma coisa na internet,
que você não paga nada, você ali é o valor. No Facebook, por exemplo, no Instagram, a gente não paga para utilizar. Por quê? Porque eles ganham dinheiro com a nossa permanência ali. Como que eles vão conseguir vender mídia se não tivesse pessoas? Então, dados hoje é importante que você aprenda a utilizar melhor. Quando você patrocina um evento, você tem uma lista do cadastro das pessoas que participaram ali. O que você faz com isso na empresa hoje? Analítico. Eu consigo analisar realmente dados do mercado em relação aos meus produtos, meus serviços, meus concorrentes. Eu consigo ter uma previsibilidade de aumento ou diminuição do que eu faço hoje. A gente tem visto hoje no mercado muitos negócios assim do dia para a noite sendo praticamente inutilizados, com o advento da tecnologia, da transformação digital. Então a gente precisa hoje estar cheirando queijo, né? Sempre, né? Tem um livro famoso aí que mexeu no meu queijo, isso está na moda hoje, principalmente com a rapidez que as coisas acontecem hoje, né? Quando começa a ter indicadores de mercado de que algo está para acontecer, acontece muito rápido, né? Então a gente precisa ser cada vez mais rápido. Então são 4 dimensões pessoais que eu preciso ter no meu negócio. Aí o que acontece? Por exemplo, no nível processual e analítico. Cara, não é comigo isso. Meu negócio é oba-oba, eu gosto de fazer visita, eu gosto de fazer o contrário, eu gosto de ir nos eventos, network, eu que estou à frente, eu que apresento a empresa, mas não é que esse negócio aí de controle, não é comigo, está tudo certo, mas alguém precisa estar fazendo isso no teu negócio. O que não pode é esse dente da engrenagem faltando. E aí a mesma coisa, para vocês refletirem, no âmbito das habilidades pessoais. Quais os pilares eu sinto mais conforto e quais eu tenho sentido mais desconforto? E aí isso precisa ser tratado. Então, voltando aqui, os 6 pilares: aderência, dinâmica de mercado, experiência, perfil empreendedor, controle, planejamento e recursos. Nas 4 dimensões pessoais: relacional, inovador, processual e analítico. E como que a gente faz com isso? A gente integra as teorias com os modelos de aprendizagem e através de um assessment, que na verdade é uma avaliação, tá? Por que a gente não chama de teste? Porque teste tem a resposta certa ou errada. Quando você está avaliando, não tem isso, né? Então, o Thiago ele criou essa metodologia com andragogia, que é a forma correta da gente ensinar adultos, design instrucional, aprendizagem autodirigida, taxonomia de Bloom e a progressão dos empreendedores. Então, essa junção se tornou o que a gente chama de QEMP, que é o quociente empreendedor. Então, quando você faz essa avaliação, ele vai te dar esse resultado aqui. Por exemplo, essa pessoa que fez a avaliação, ela tem muito mais desenvolvido os pilares de empreendedorismo, processual, e ela tem como complementar esses que estão aqui em preto, são as que ela precisa desenvolver mais. São os pilares mais fracos que ela precisa desenvolver. E aí ele dá vários gráficos, vários índices que ajuda o mentor, né, que é a pessoa responsável de aplicar para você a avaliação e te dar essa devolutiva para te ajudar a melhorar sempre na questão do seu plano de desenvolvimento em empreendedorismo. Da mesma forma que ele vai te fazer 99 perguntas na avaliação, ele vai te dar 99 insights com verbo de ação do que seria indicado você fazer para atingir o seu objetivo. Isso é muito bacana, você pode comprar isso via internet, a gente passa o link para vocês. Tá? Só que o que acontece? Somente com a avaliação, talvez não seja tão fácil para todo mundo ter um plano de aprendizagem autodirigido. Talvez precisa de um acompanhamento, precisa de uma mentoria e de uma contextualização. Então, o que a gente fez? Vocês receberam aí um folheto, né, sobre o projeto Quociente Empreendedor, que é um workshop de 8 horas que a gente realiza aqui em São Paulo, ali na Alameda Santos, atrás do Mac1000. É um workshop de um dia, ou vocês podem estar fazendo online, ao vivo, em 2 aulas de 3 horas. Então a gente tem um workshop incluído, tá, o mapeamento de perfil
E a gente tem uma promoção muito bacana para vocês aqui na feira, que é o seguinte: se você procurar no mercado hoje, você colocar lá quem na internet, você vai encontrar mentores que fazem esse trabalho, vão te cobrar mais ou menos R$800 para você fazer essa avaliação e ele te dá uma devolutiva. Nós temos um workshop que, além da instrução sobre empreendedorismo, está incluso no mapeamento por R$889. E para vocês que estão na feira, a gente tem uma promoção, o workshop mais avaliação por apenas R$589. A gente tem em São Paulo, 18/11, das 8h30 às 4h30, ou uma turma à noite, 25 e 26/11, das 19 às 22h30. Ou tem também online ao vivo, tá? 2 aulas de 3 horas. E aí a gente não coloquei a data, porque vai ter muitas datas desse online ao vivo, porque a gente consegue abranger o Brasil inteiro. Então, quem tiver interesse, após aqui a apresentação, estou à disposição. Estamos no stand ali de número 23. Vocês podem estar fazendo a inscrição para aproveitar essa promoção. Posso mandar o link para vocês conhecerem como que funciona o modelo de um relatório. Gente, isso é transformador. Para quem quer ser empreendedor, quem já é e quer ampliar os seus negócios, quer melhorar resultados, a primeira coisa a fazer é descobrir o nosso estado atual e qualquer coisa para a gente descobrir o que a gente precisa melhorar. Beleza? Algumas dúvidas?